São 12 pecados que Santa Catarina nos diz que passam despercebidos e precisam ser confessados. Você já se ajoelhou diante do altar e mesmo em silêncio, sentiu que algo dentro de si gritava? Já experimentou a angústia de saber que está diante do corpo de Cristo, mas sua alma parece coberta por um véu, impedindo a luz de entrar por completo? E se a comunhão que você busca com tanto fervor, com tanto amor, estivesse sendo bloqueada por pequenas rachaduras interiores que você sequer consegue ver? Santa Catarina de Bolonha, em seus longos momentos de adoração, ouviu de Cristo uma verdade que a fez tremer: há pecados invisíveis, escondidos até mesmo da nossa própria consciência, que ferem profundamente o coração de Jesus quando nos aproximamos da Eucaristia sem tê-los confessado. São 12. 12 como os apóstolos, 12 como as tribos de Israel, 12 como as portas da Jerusalém Celeste, e ainda assim, ao invés de conduzir à comunhão perfeita, esses pecados nos afastam da verdadeira presença de Cristo quando não são reconhecidos, confessados e combatidos com sinceridade. Que bom tê-lo por aqui! Já aproveita e se inscreva no canal e vamos juntos trilhar os caminhos da fé. Deixe seu curtir a qualquer momento que desejar e compartilhe estes ensinamentos que nos enchem a alma. Imagine a cena: a capela do convento em Bolonha está mergulhada em silêncio. As luzes das velas tremulam suavemente enquanto Santa Catarina, de joelhos, está absorta em contemplação. Seu rosto revela paz, mas também uma tensão sutil, como quem luta com algo invisível. De repente, uma visão se abre diante de seus olhos espirituais. Ela vê uma multidão de almas aproximando-se do altar para comungar, mas entre elas, apenas algumas estão vestidas com trajes brancos e luminosos. As outras, embora piedosas exteriormente, carregam manchas tão tênues que a olho nu, pareceriam imperceptíveis. Mas ali, na luz de Deus, tudo se revela. Foi neste momento que a voz interior lhe revelou: minha filha, muitos me recebem na aparência, mas não em verdade. Há venenos disfarçados em suas almas. 12 feridas sutis que precisam ser lavadas com lágrimas antes de me acolherem. Você já se perguntou se há algo dentro de você que ainda não foi totalmente entregue? Santa Catarina entendeu ali que não bastava uma confissão superficial, uma revisão apressada da consciência. Era preciso mergulhar mais fundo, permitir que o Espírito Santo revelasse até mesmo os menores desvios, aqueles que se escondem sob o manto da espiritualidade aparente. E foi assim que ela começou a anotar, em seu coração e depois em seus escritos, os nomes espirituais desses 12 pecados. O primeiro deles era o esquecimento interior de Deus. Você sabia que é possível rezar sem lembrar realmente de quem está diante de você? Que muitas vezes nos aproximamos do altar com pensamentos dispersos, corações preocupados e almas divididas entre o céu e a terra. Santa Catarina descreveu esse pecado como um desvio delicado onde o corpo está presente, mas o espírito está ausente. A alma que comunga assim, disse ela, se alimenta do corpo de Cristo, mas não se une a ele porque está distraída, fria, indiferente. Quantas vezes você se aproximou da hóstia pensando mais na fila, no horário ou na próxima tarefa do que naquele momento eterno diante do sagrado? Santa Catarina viu que esse tipo de comunhão gera no mundo espiritual um eco surdo. É como uma harpa tocada com cordas soltas, sem melodia, sem força. Cristo está ali, mas o coração do homem não o reconhece. O segundo pecado que lhe foi revelado é ainda mais sutil: a autossuficiência espiritual, aquela convicção oculta de que já fizemos o bastante, que nossa oração é suficiente, que nosso esforço é meritório por si só. Santa Catarina nos ensina que esse pensamento, embora pareça zelo, é soberba disfarçada. Ela ouviu de Jesus: a alma que se julga preparada para mim, sem me pedir humildemente a purificação, já está contaminada. Você já agradeceu a Deus por suas obras, mas no fundo sentiu que merecia algum reconhecimento? Já comparou sua caminhada espiritual com a dos outros e sentiu-se um pouco acima? Isso é autossuficiência.
E é um veneno lento, porque se infiltra nos momentos de devoção, nos atos de caridade, até mesmo na confissão, fazendo-nos esquecer que tudo é graça, tudo é dom, e que sem a misericórdia de Deus nada somos. Mas há algo mais que ela descobriu. Esses pecados não apenas impedem uma boa comunhão, eles abrem portas para secura espiritual, desânimo, e até mesmo esterilidade nas orações. O terceiro pecado é o que ela chamou de zelo impaciente, quando julgamos o ritmo dos outros na fé, esperando que cresçam no mesmo tempo que nós. Você já se irritou com alguém por achar que ela não reza o suficiente? Já olhou com desprezo alguém que não comunga com a mesma frequência? Santa Catarina escreveu: quem se irrita com a lentidão do outro, esqueceu a paciência com que o Senhor aguardou sua própria conversão. Compreendeu então que este zelo impaciente não nasce do amor, mas do orgulho que deseja controlar até mesmo o tempo da graça nos outros. E isso, quando levado ao altar, bloqueia a pureza da comunhão. O quarto pecado, profundamente revelador, é a falsa humildade. Aquela postura exageradamente autodepreciativa que, no fundo, clama por aprovação. Quando dizemos, sou miserável, sou o pior, mas secretamente esperamos que alguém nos diga o contrário. Santa Catarina viu que essa atitude entristece o coração de Jesus, porque transforma a humildade, que deveria ser entrega, em disfarce para o ego. Prefiro 1000 vezes uma alma que me confessa suas misérias com alegria e confiança, do que aquela que se afoga na lama de uma humildade teatral, disse-lhe o Senhor. E você? Já se pegou dizendo frases de humildade que, no fundo, buscavam elogio espiritual? Esses 4 primeiros pecados já seriam suficientes para nos manter atentos antes de qualquer comunhão. Mas ainda há outros 8 que Santa Catarina irá revelar. E com cada um deles, um chamado à transformação. Um convite à confissão que vai além das palavras, que mergulha na alma e rasga o véu das aparências. Ela compreendeu que a preparação para a Eucaristia começa muito antes de chegar à missa. Começa no silêncio da consciência, no exame corajoso, na disposição sincera de se deixar purificar. E não se trata de alcançar uma perfeição impossível, mas de cultivar a verdade interior que toca o coração de Deus. Você sente que sua alma está pronta para continuar esse mergulho? Está disposto a enxergar o que ainda está encoberto por detrás das suas práticas devocionais? Então siga adiante, porque nas próximas revelações, Santa Catarina trará luz sobre pecados ainda mais sutis, como o apego à opinião própria, o cansaço disfarçado de prudência, e o desejo de agradar mais aos homens do que a Deus. Cada um desses pontos será um espelho que revelará o que precisa ser confessado antes da próxima Eucaristia. Porque o que está em jogo não é apenas um sacramento, mas a união mais íntima e transformadora que um ser humano pode ter com o próprio Deus. E foi então, naquele silêncio carregado de luz sobrenatural, que Santa Catarina compreendeu o que poucos santos ousaram escrever com tanta clareza. Há realidades espirituais que se escondem por trás das palavras bonitas, há pecados que vivem camuflados sob a aparência de virtude, e que precisam ser expostos como se expõem feridas à luz para que sejam curadas. Após receber de Cristo a revelação dos 4 primeiros pecados que impedem a comunhão verdadeira, ela mergulhou ainda mais fundo, com temor e tremor, disposta a não esconder de si mesma nada que pudesse entristecer o coração eucarístico de Jesus. E ali, em contemplação profunda, uma nova visão se abriu. Ela viu a mesa da ceia, e ao redor dela, almas de todos os tempos. Algumas se aproximavam com vestes radiantes, outras com mantos opacos e rasgados. E o que mais a impressionou foi que muitas dessas almas tinham o olhar firme, sereno, como quem acredita estar em plena comunhão, mas diante dos olhos de Deus, levavam consigo pequenas manchas não confessadas. O que seriam essas manchas? O quinto pecado que Santa Catarina identificou com clareza divina é o desejo secreto de ser admirado pela própria piedade. Trata-se daquele impulso quase involuntário que brota quando realizamos um ato santo e sentimos prazer não tanto pela glória de Deus,
mas porque os outros talvez tenham notado nossa generosidade, nosso silêncio, nosso sacrifício. Você já se pegou fazendo uma boa ação e depois relembrando como os outros a perceberam? Já sentiu vontade de que alguém dissesse: como você é piedoso? Pois saiba que esse desejo, mesmo quando pequeno, infiltra-se no coração e contamina o altar interior. Santa Catarina escreveu com lágrimas: é melhor ser um pecador que se humilha diante de Deus, do que um justo que busca, no olhar dos homens, a aprovação por sua justiça. E esse pecado, segundo ela, obscurece a transparência da alma no momento da comunhão. Porque Deus busca o escondido, o silencioso, aquilo que não deseja recompensa humana, apenas amor verdadeiro. Logo em seguida, ela viu o outro peso espiritual oculto, o sexto pecado, que é o desprezo silencioso pelos pecados dos outros. É aquele pensamento sutil que atravessa a mente quando ouvimos alguém confessar uma falha e julgamos que, se fosse conosco, agiríamos de forma melhor. É o julgamento interior que se disfarça de preocupação, mas que revela uma alma que ainda não se reconheceu plenamente necessitada da misericórdia. Santa Catarina escutou de Cristo uma frase que a deixou sem palavras: a alma que se alegra com a queda do outro não está preparada para me receber, pois ainda alimenta o veneno do acusador. Compreendeu então que a comunhão verdadeira só é possível quando vemos o outro com compaixão, nunca com comparação. E você? Já olhou para a fraqueza de alguém e sentiu que, de algum modo, você estava numa posição espiritual superior? O sétimo pecado é ainda mais profundo: a resistência interior à vontade de Deus. Não aquela que se manifesta em atos abertamente contrários, mas aquela que vive oculta nas pequenas rebeldias da alma. Quando desejamos algo, rezamos por aquilo, e Deus não concede, e em silêncio, passamos a orar com menos fervor, a duvidar da bondade divina, a negociar com o céu. Santa Catarina chamava isso de a teimosia espiritual do coração piedoso, porque mesmo rezando, mesmo comungando, aquela alma ainda guarda um desejo de que a vontade de Deus se dobre à sua. E essa resistência, quando não confessada, se torna uma barreira invisível no momento da Eucaristia. Cristo se entrega por inteiro, mas a alma ainda quer manter seu plano intacto, e a comunhão se torna incompleta. Você já sentiu isso? Já percebeu que há decisões de Deus que você não aceitou totalmente, mesmo dizendo seja feita a tua vontade? O oitavo pecado, revelado com muita dor, foi o desânimo espiritual disfarçado de prudência. Trata-se daquela atitude em que a alma começa a evitar certos jejuns, orações ou obras por achar que não é o momento, que é melhor não exagerar, quando na verdade está cedendo ao cansaço, à frieza, ao medo de sofrer mais. Santa Catarina viu que esse desânimo é como um véu gelado que cobre o fervor, e que muitas vezes, mesmo sem abandonar a fé, vamos perdendo a intensidade, justificando tudo com aparente equilíbrio. Ela escreveu: a alma que teme se lançar por inteiro no amor de Cristo começa a construir muros para sua própria prisão. E esse pecado, por mais discreto que pareça, transforma a comunhão num rito morno, sem entrega, sem resposta. Jesus se dá em fogo, mas a alma estende as mãos com água fria. E foi então que ela viu com clareza angustiante o nono pecado, a comparação constante com os outros na vida espiritual. Quando olhamos para o que os outros fazem, para o quanto rezam, para como recebem graças, e sentimos ciúmes, ou nos rebaixamos, ou nos exaltamos. Santa Catarina chamou isso de espelho partido, porque ao invés de olhar para Cristo, a alma se olha nas distorções dos outros. E isso, ao chegar à Eucaristia, a impede de olhar nos olhos do Senhor com liberdade, porque sua atenção está dividida. Está mais preocupada com seu desempenho do que com o amor. E esse pecado, infelizmente, é comum entre aqueles que caminham há muito tempo na fé. Você já se sentiu inferior por não ter os dons que outros têm? Ou já sentiu orgulho por rezar mais do que alguém? Ambos os sentimentos são faces do mesmo pecado, e precisam ser levados à confissão antes de cada comunhão. Santa Catarina naquele momento caiu em profunda adoração. Ela não se sentia acima de ninguém.
Ao contrário, chorava pelos próprios desvios que o Senhor lhe mostrava e pedia: Senhor, purifica-me antes de te receber. Não permitas que minha alma te abrace com mãos ainda sujas. E foi assim que ela entendeu que a preparação para a Eucaristia não é um simples exame de consciência, mas uma luta contínua por pureza interior. É um desejo ardente de não apenas evitar o pecado mortal, mas de remover tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Porque, segundo ela, a alma que se confessa dos pecados sutis se torna luminosa, atrativa aos olhos dos anjos, e causa grande alegria no céu. E você? Já reconheceu algum desses pecados em sua vida? Já percebeu como eles agem silenciosamente, até mesmo durante suas orações e comunhões? Deixe que Santa Catarina te conduza neste caminho de purificação. Nas próximas revelações, ela trará ainda os últimos 3 pecados ocultos, que dizem respeito ao uso da língua, à frieza disfarçada de disciplina e ao desejo secreto de controle espiritual. São pecados que, se confessados com sinceridade, podem abrir em sua alma uma nova porta para a graça. A Eucaristia é o maior dom do céu, e para recebê-la com plenitude, precisamos abrir mão até mesmo daquilo que julgávamos ser inofensivo. Prepare-se. Estamos chegando à reta final desse mergulho espiritual. A luz está aumentando. E quanto mais ela brilha, mais enxergamos aquilo que precisa ser transformado. Era madrugada no convento das Clarissas, e Santa Catarina de Bolonha, envolta pelo silêncio da cela austera, ainda permanecia em adoração. A pequena lamparina lançava uma luz tênue sobre o crucifixo de madeira, enquanto o odor do incenso ainda pairava no ar. Seus olhos estavam fixos no sacrário, mas sua alma via muito além das paredes daquele lugar. Ela sabia que as revelações não haviam terminado. Faltavam ainda 3 venenos sutis, 3 obstáculos silenciosos que impedem a plenitude da graça eucarística. E foi então que ela, tomada por uma suavidade quase dolorosa, ouviu interiormente as palavras de Jesus ecoando em seu espírito: Minha filha, há 3 espinhos que perfuram meu coração durante a comunhão daqueles que dizem me amar, mas ainda não se purificaram desses males. Catarina tremia. Ela sabia que o que veria agora era ainda mais profundo, pois os últimos pecados a serem revelados não envolviam apenas sentimentos, mas atitudes que, mesmo pequenas, ferem o corpo místico de Cristo. O 10º pecado é o uso da língua contra os irmãos, mesmo quando travestido de zelo espiritual. Você já falou sobre alguém em nome da preocupação? Já comentou os defeitos de uma pessoa dizendo que era apenas um pedido de oração? Santa Catarina viu que esse tipo de fofoca piedosa é mais perigosa que a maledicência mundana, porque se esconde sob o pretexto da espiritualidade. O inimigo ama quando o veneno é servido em cálices de prata, escreveu ela. E ouviu de Cristo: não há pureza eucarística quando a boca que me recebe é a mesma que fere os meus filhos. Essa revelação a fez silenciar ainda mais. Entendeu que muitas vezes a língua age em nome da verdade, mas sem caridade, e isso basta para macular a alma. Ela viu, em uma de suas visões, que para cada palavra maliciosa dita com disfarce de bondade, um véu escuro era lançado sobre o altar interior da alma. E que, sem uma confissão sincera, esse véu impedia que a luz eucarística penetrasse plenamente. O 11º pecado foi mostrado com grande clareza: a frieza espiritual disfarçada de disciplina. Catarina viu que há almas que cumprem com exatidão todos os seus deveres espirituais, rezam no horário, jejuam nas datas certas, vão à missa regularmente, mas sem ardor interior. São almas corretas, mas não inflamadas. Cumpridoras, mas sem amor. E o mais doloroso é que elas mesmas acreditam estar em plena comunhão com Deus. Santa Catarina entendeu que essa frieza não é negligência, é o resultado de um coração que se acostumou com o sagrado. Jesus lhe disse: prefiro a alma que tropeça, mas me busca com paixão, do que aquela que caminha reta, mas sem chama. Você já se percebeu assim? Realizando sua rotina espiritual como quem cumpre uma obrigação, mas sem aquela fome pela presença de Deus.
sem aquele tremor ao se aproximar da hóstia? Esse pecado é tão dissimulado que muitos santos só o reconheceram após anos de caminhada. Catarina nos convida com humildade a examinarmos o fogo que ainda arde em nosso interior, e se ele estiver fraco, a pedir ao Espírito Santo que reacenda a chama antes de cada comunhão. E por fim, o 12º pecado, o desejo secreto de controlar a própria vida espiritual. Esse talvez seja o mais profundo de todos. Trata-se da alma que, mesmo rendida a Deus em palavras, ainda quer decidir os rumos da própria santidade. Ela escolhe as devoções que mais lhe agradam, rejeita os caminhos de sofrimento que Deus propõe, evita os lugares que a desafiam a crescer. Santa Catarina viu que essa alma cria um projeto espiritual segundo suas preferências, e não segundo a cruz. Ela escreve: a alma que desenha sua santidade com um lápis humano, apaga com a borracha da vaidade os traços de Deus. Jesus disse a ela: o controle é a última muralha entre mim e a alma. Enquanto ela não me entregar até mesmo os planos santos, eu não posso preenchê-la com minha vontade. E foi aí que Catarina compreendeu: a comunhão perfeita só acontece quando a alma está disposta a dizer, com verdade, como Maria: faça-se em mim segundo a tua vontade. Esses 12 pecados, todos sutis, todos espiritualmente perigosos, são como pequenas sombras que se formam no interior de quem caminha há muito tempo com Deus. Não são escândalos exteriores, não são transgressões abertas, mas são dobras interiores que, quando ignoradas, se tornam moradas para o orgulho, para a frieza e para a divisão interior. Santa Catarina nos mostra que, para receber bem a Eucaristia, é preciso ir além da confissão dos pecados mortais. É preciso uma purificação profunda, uma sinceridade radical, uma humildade que rasteja diante do altar dizendo: Senhor, mostra-me aquilo que nem eu consigo ver em mim. Ela mesma, mesmo sendo santa, não deixava de fazer esse exame antes de cada comunhão, e pedia à Virgem Maria que intercedesse por sua alma, para que nenhuma mácula escondida afastasse a presença real de Cristo. Maria é o espelho mais limpo, dizia ela, e quem se olha nela, vê suas impurezas com amor, e não com desespero. Talvez você esteja se perguntando agora: como saberei se carrego um desses pecados? E a resposta que Santa Catarina nos dá é simples e divina: peça ao Espírito Santo. Peça com humildade, em oração silenciosa. Diga a ele: vem, luz do alto, e mostra-me até aquilo que eu não quero ver. Porque o Espírito de verdade tem prazer em revelar, não para acusar, mas para curar. Ele ilumina não como o sol escaldante que queima, mas como a luz do amanhecer que dissipa as trevas com doçura. E quando ele mostra, é sempre com misericórdia, nunca com condenação. Santa Catarina nos alerta, sim, mas com um amor tão maternal, tão sereno, que sentimos vontade de nos examinar, não por medo, mas por desejo de amar melhor. Porque no fim, tudo se resume a isso: amar mais. Amar com pureza, com verdade e com entrega. E quem ama assim confessa até os pecados pequenos, porque sabe que até mesmo uma manchinha pode ofender o amado. E a alma que ama quer estar limpa como cristal para o esposo que se entrega na hóstia. No próximo e último trecho, Santa Catarina nos conduzirá a um caminho de purificação prática, oração interior e convite à conversão permanente. Você está preparado para se confessar com o coração inteiro? Está disposto a renunciar até os pequenos orgulhos por amor a Jesus? Então permaneça conosco. A jornada está prestes a culminar na luz da renovação espiritual. Quando Santa Catarina de Bolonha se levantou do chão frio de sua cela após aquela última revelação, seu corpo ainda estremecia, mas seu espírito estava em paz. Ela havia compreendido, com lágrimas e amor, que a comunhão com Cristo não é apenas um ato litúrgico, é um encontro de almas, uma fusão entre o céu e a terra, entre o esposo divino e a alma humana. E esse encontro, para ser pleno, exige verdade. Não uma verdade teórica, mas aquela verdade interior que só o Espírito Santo pode arrancar do fundo do coração. Catarina sabia que não bastava conhecer os 12 pecados.
Era preciso um caminho concreto, uma resposta prática, uma disposição sincera de quem quer, de fato, receber Jesus com a alma limpa como o cristal mais puro. Por isso, ela deixou em seus escritos e em seu testemunho um itinerário de preparação. Não um método rígido, mas uma proposta amorosa que começa no silêncio e termina na alegria da comunhão. O primeiro passo, dizia ela, é o exame de consciência iluminado pela humildade. Não basta pensar em pecados graves. É preciso perguntar: Senhor, onde estou me enganando? Onde estou me iludindo? Mesmo dentro da vida espiritual. Catarina se ajoelhava antes de cada comunhão e pedia que o Espírito revelasse até os menores desvios. Ela anotava, se necessário, os sentimentos, as reações, os desejos secretos que estavam em desordem. E então, com coragem, os levava à confissão. Você pode fazer isso também. Antes da missa, procure um lugar de silêncio. Feche os olhos. E diga: Jesus, mostra-me o que precisa ser purificado para que eu te receba com um coração digno. Fique atento aos pensamentos que vierem, às recordações que doerem, às justificativas que surgirem, elas geralmente escondem as raízes do orgulho, da vaidade e do medo. O Espírito fala suave, mas firme. E quem escuta começa a se libertar. O segundo passo é a confissão frequente e sincera. Santa Catarina nunca considerou a confissão como um rito rotineiro, mas como um banho da alma. Ela dizia que cada confissão bem feita é como um beijo do Pai que nos devolve a luz. Mas para isso, é preciso sinceridade. Não esconda, não enfeite, não minimize. Seja claro, mesmo que o pecado pareça pequeno. Catarina lembrava sempre que as almas que mais agradam a Deus não são as que erram menos, mas as que se deixam curar com mais docilidade. E se você tiver dificuldade em confessar, peça a intercessão dela. Diga: Santa Catarina, prepara meu coração como tu preparavas o teu. Ajuda-me a não mentir para mim mesmo diante de Deus. O terceiro passo é a oração antes da comunhão. Não apenas rezar as fórmulas conhecidas, mas conversar com Jesus com o coração rasgado. Santa Catarina escrevia palavras como: Senhor, estou longe, mas quero estar perto. Limpa o que eu não consigo limpar. Ama em mim aquilo que eu ainda não sei amar. Ela pedia que o Espírito Santo a vestisse com a túnica da pureza antes de se aproximar do altar. E você pode fazer o mesmo. Chegue antes à missa. Silencie seu coração. Diga a Jesus: estou aqui. Não sou digno, mas te desejo. Vem, entra, transforma. Essa simples oração abre espaço para que a Eucaristia não seja apenas recebida, mas vivida. E o quarto passo, tão esquecido por muitos, é a ação de graças após a comunhão. Santa Catarina ficava longos minutos após receber Jesus, de olhos fechados, em silêncio. Ela dizia que aquele era o momento mais sagrado da sua jornada. Cristo está em mim. Não posso deixá-lo só. Preciso escutá-lo. E escutava. Muitas de suas visões, de seus conselhos, de seus êxtases aconteceram após a comunhão, quando o corpo de Cristo ainda palpitava dentro dela. Você costuma agradecer com profundidade? Ou se levanta apressado, preocupado com o tempo? Fique. Permaneça. Silencie. Deixe Jesus falar. Ele fala. E quando fala, cura, liberta, conduz. Santa Catarina compreendeu no final de sua vida que o segredo da santidade não está em evitar apenas os pecados grandes, mas em desejar ardentemente a presença de Deus a ponto de não aceitar nem as pequenas manchas que o afastem. E foi por isso que suas comunhões tornaram-se tão profundas, tão fecundas, que seu corpo incorrupto, até hoje, testemunha a luz que a habitava. Ela nos deixou esse legado, esse alerta cheio de amor. Não espere uma queda grande para buscar a purificação. Confesse agora. Confesse o orgulho oculto, a impaciência disfarçada, o desejo secreto de reconhecimento, a comparação, a vaidade espiritual, a frieza no louvor, o julgamento interior, o desânimo, o controle disfarçado de devoção. Confesse tudo. Porque só o coração puro verá Deus, e mais do que ver, poderá tocá-lo, recebê-lo, abrigá-lo no sacramento do amor.
E se você está ouvindo essa mensagem e sentiu uma luz acender dentro de você, não ignore. Talvez esse seja o momento em que o céu está te visitando com um convite à renovação. Você não está aqui por acaso. Santa Catarina de Bolonha intercedeu por sua alma, e agora está ao seu lado, conduzindo você pelo mesmo caminho que ela percorreu. Um caminho de dor, sim, mas de purificação, de verdade, de comunhão plena. A partir de hoje, que cada missa seja precedida por um exame profundo, que cada confissão seja feita com lágrimas de confiança, que cada comunhão seja vivida como se fosse a última, porque ela pode, de fato, ser o início de uma vida nova. O altar é o monte onde a alma encontra o esposo. Vá até ele como uma noiva que se preparou. Cristo te espera. Deixe nos comentários sua experiência. Já sentiu que algo dentro de você precisava ser confessado antes da comunhão? Já experimentou esse toque silencioso do Espírito te pedindo mais profundidade? Escreva: Jesus, purifica minha alma com teu amor. Que esse gesto simples seja a sua entrega sincera. Compartilhe esse vídeo com quem precisa redescobrir a beleza da Eucaristia. Pode ser o início de uma nova história para muitas almas. Espero que este vídeo tenha ajudado você. Inscreva-se no nosso canal e sinta-se em casa. Aqui vamos compartilhar dores e alegrias e crescermos juntos na fé. Ative o sininho para não perder nenhuma revelação dos santos. E lembre-se, a comunhão não começa na boca, mas no coração. E o coração precisa estar limpo, aberto e sedento. Santa Catarina de Bolonha ensina-nos a confessar com verdade, a comungar com amor, e a viver como quem já começou a eternidade. Amém.